Paz do Senhor, amados irmãos, louvado seja Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para transmitir mais uma vez uma videoaula com base nos nossos gráficos e, evidentemente, com base nas lições bíblicas deste segundo trimestre de 2022, que tem o título Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E nós já chegamos, meus irmãos, na lição de número 5, que tem esse tema sobre o casamento é para sempre, tá bom? Graças a Deus, por mais uma semana que o Senhor nos tem concedido, e eu espero que você possa contribuir também com seus comentários, divulgando também esse material que temos feito, utilizando também, na medida do possível, na escola bíblica, na sua escola bíblica dominical. Queridos, vamos mostrar aqui o nosso texto áureo. O texto áureo diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Mateus 19:6. E a verdade prática diz: a vontade de Deus é para o casamento. A vontade de Deus para o casamento é que seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Tá bom? Então esse é o nosso texto áureo e a nossa verdade prática. Vamos mostrar aqui também o nosso gráfico, esboço, que tem a panorâmica do assunto a ser tratado, né? O tema da lição, texto áureo, verdade prática, que já lemos aqui, e os 3 subpontos: condenação do adultério, o que rege o coração, regerá o corpo, a indissolubilidade do casamento. E aí nós temos os 3 subitens de cada ponto desse. O primeiro, definição de adultério, posição de Jesus quanto ao adultério, males do adultério. O tópico 2, os subitens são o que procede do coração, o homem é o que pensa, sujeitando o corpo ao Espírito Santo. E o terceiro tópico diz o seguinte, os subpontos, né? O casamento bíblico, que fazer para o casamento ser para sempre, e casamento como união indissolúvel. Ok, meus irmãos? Então são esse é o nosso gráfico esboço que você pode utilizar na sua aula. Eu também, antes de tudo, gostaria de mostrar para os irmãos esse gráfico que já temos publicado ele em outras ocasiões, mas eu gostaria de falar sobre ele de maneira rápida, não entrando em muitos detalhes, mas ao mesmo tempo tratando desses temas, porque tem a ver com o nosso assunto, né, da nossa lição, ok? Então, meus queridos, eu quero começar me baseando no texto de Gênesis, que também foi dito por Cristo. Portanto, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Veja que a primeira coisa que é dito aí, inclusive pelo Senhor, é que o homem deve deixar pai e mãe. Isso está falando de independência. Isso está falando de autonomia. Isso está falando de cortar o cordão umbilical, porque se a pessoa tem o desejo de casar-se, então ele não tem por que ainda ter a influência dos pais sobre a sua vida, já que agora ele está tendo essa independência, essa autonomia. Ele deve sair da sua casa, ele deve ir para o seu lar, constituir o seu lar, a sua família. Então isso é muito importante, porque frequentemente
isso pode ser um problema para os novos casais, onde os pais muitas vezes querem ali ter algum tipo de influência, de interferência, e a Bíblia é muito claro, deixará o homem pai e mãe, ou seja, é preciso cortar esses laços para que o próprio homem que está ali contraindo o casamento, ele tem a sua autonomia. Né? Então é muito importante isso, entender que o homem deve deixar pai e mãe, e aí o que ele vai fazer? Unir-se à sua esposa. E ao unir com a sua esposa, ele forma com ela uma só carne, porque este formar uma só carne também está falando de conjugalidade, está falando de uma união física e também uma união, digamos assim, emocional, porque inclusive há autores, como o próprio pastor Elinaldo Renovato, que já escreveu sobre família, em um comentário que ele faz num vídeo, ele diz claramente que está se tratando aí de uma união, de uma união. Essa expressão, ser uma só carne, está falando de uma união física, de uma união voltada para a questão sexual mesmo, propriamente dita. Né? Eu sei que alguns consideram isso um tabu, que não se deve falar, mas nós não podemos, né, irmãos, esconder essas informações que são importantes. Por esse motivo, colocamos ali uma ilustração, né, de uma chave e de uma fechadura. Isso foi baseado numa revista também da escola dominical, né, porque dentro da questão subliminar, está entendido isso daí. E não é uma coisa para chocar ninguém. É algo para a pessoa entender. Porque veja, qual é a explicação da chave e da fechadura? É que a fechadura, ela é para se encaixar perfeitamente com a chave. Se você colocar uma outra chave ali, não se encaixa direito. É por esse motivo que o adultério na Bíblia tem um significado também. A idolatria, melhor dizendo, tem uma similaridade com o adultério, porque você está deixando de adorar o Deus verdadeiro para adorar deuses falsos. Então a nação de Israel frequentemente foi adúltera, né? Porque foi idólatra, porque foi após outros deuses, e Deus condenava sempre isso. Então, quando há uma junção da chave com a fechadura, você tem ali um conjunto completo, perfeito, harmonioso, como deve ser o ato sexual de casais evangélicos, principalmente, que entendem a palavra de Deus, tá bom? Então, meus queridos, esse gráfico está baseado nisso, inclusive nesses 3 pontos. Quando está falando ali o primeiro ponto, heterossexualidade, porque Deus fez macho e fêmea, Deus não fez outras configurações, outras sexualidades. Ele fez macho e fêmea. Nada foge disso daí. É biológico isso. Não tem como fugir, tá bom? Eu sei que hoje a gente está vivendo um tempo confuso, em que muitas coisas têm sido criadas, não é? E que, de fato, não está de acordo com a palavra de Deus, e a Igreja do Senhor sempre vai fazer frente a essas novas ideias, não é? Porque não está de acordo com a palavra, ao que está escrito, ok? Segundo ponto ali, o casamento ele é monogâmico, por isso que nós falamos aí sobre a questão de ser uma só carne. Então isso está falando de um princípio espiritual, ético e social, né? É uma forma de proteção contra a bigamia, a poligamia, o próprio adultério. Então Deus não fez 2 Evas para um Adão. Deus fez uma Eva para um Adão, para que eles pudessem viver juntos, né? Isso também é uma proteção contra a própria fornicação, contra a própria pornografia, que nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Por isso que a Bíblia diz que venerado seja entre vós
o casamento e o leito sem mácula. Esse é o leito que não tem mácula, que não tem nada que manche a sacralidade, que foi o que nós falamos. Tem gráfico, tem textos escritos aí que você pode tratar sobre isso. E temos também o terceiro ponto falando da indissolubilidade, ou seja, o casamento é indissolúvel, porque é um conjunto, como nós falamos. Então não é para ficar separado, é para ficar juntos. E isso não muda. Deus não muda os seus princípios. É isso que precisa ser entendido, né? Deus não muda os seus princípios. A palavra de Deus diz que Ele odeia o divórcio. Odeia o divórcio. Mas, infelizmente, hoje se achou vários artifícios e eu vou falar mais um pouco sobre isso daí mais adiante, tá bom? Então, vamos lá para o primeiro ponto. O primeiro ponto está falando sobre a condenação do adultério. Um ponto que deve ser colocado aqui em evidência é o que o nosso comentarista fala na introdução, quando ele fala que, na continuidade do ensino de Jesus, ele expressa que tudo começa de fato com o coração, visto que o coração é a sede das emoções, é a sede dos pensamentos, é o homem interior, é o nosso ser. Então tudo começa no coração. É por isso que Jesus diz que se o homem olhar no seu coração desejar, ele já cometeu adultério. Isso para mostrar que a questão do adultério, a questão do pecado, em todas as suas instâncias, acontece no nosso interior. Acontece no nosso interior. Por isso que dizemos também que a questão do próprio repúdio acontece no interior do homem, né? Então, no nosso primeiro ponto aqui, irmãos, está tratando aí sobre a definição de adultério. Então, ele traz aqui a palavra grega moichel, que quer dizer cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro, tá? É isso que está dizendo aí. É definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa ou vice-versa, né? E aí é que ele traz aquela informação que a idolatria era chamada figuradamente de adultério, porque deixava a sua esposa, deixava a adoração a Deus para adorar outros deuses, tá bom? Queridos, eu queria também informar para vocês algo muito interessante. Eu gosto muito dessa parte da etimologia das palavras. E essa palavra adultério, o significado dela, a etimologia dela, mais recente, do latim, vem de ad alterum torum, né? Ad alterum torum, que significa na cama de outro, ou na cama com outro. É a maculação do próprio leito, né? É o leito com mácula, porque de fato a pessoa está usando a sua cama, o local ali das intimidades com o próprio esposo para ter com a outra pessoa que não é o esposo, que não é a esposa, tá bom? Então é interessante essa definição, ad alterum torum, né? Na cama com o outro, que é o adultério propriamente dito. Ok? Qual era a posição de Jesus em relação ao adultério? Quanto ao adultério, qual era a posição de Jesus? Novamente, aquilo que nós estávamos falando aqui, porque Jesus diz que o início do adultério, essa gênese do adultério, ela começa no coração humano, né? Coração, como todos nós já sabemos, sede do intelecto, da capacidade de pensar, sede da vontade, capacidade de decidir, de ter vontade por alguma coisa.
de decidir por alguma coisa, também a sede dos sentimentos, ou seja, todo tipo de emoções passa pela questão do coração. Então, é no intelecto, nos pensamentos, e nós vamos falar mais sobre isso aqui adiante, sobre essa questão do pensamento, porque através do pensamento que todas essas coisas podem eclodir, né? Pode se originar, tá bom? Sendo que todos nós sabemos que o pensamento é o pai da ação, né? Toda ação que nós realizamos passa antes pelo pensamento, né? Por mais que você diga, e essa é uma frase muito comum das pessoas dizerem às vezes para se desculpar de alguma coisa, fiz sem pensar. Na verdade, não é que você não pensou, você pensou antes sim, mas não houve uma reflexão sobre o pensamento, né? Os nossos pensamentos, irmãos, precisam ser refletidos, porque nem todo pensamento eu posso dizer que é correto, nem todo meu pensamento é correto, até porque nós temos três fontes de onde originam os pensamentos. O pensamento pode se originar na minha própria mente, os pensamentos podem ser Deus comunicando, a fonte vem de Deus, Deus falando conosco na nossa mente, no nosso intelecto, mas também os pensamentos podem vir diretamente do diabo, né? Então precisamos ter esse discernimento em relação ao pensamento, para fazer aquele filtro, para fazer aquela avaliação. Olha, por causa desse tempo que nós estamos vivendo hoje, de grande agitação, nós temos pouca reflexão. É por isso que eu sempre tenho refletido sobre essas coisas. O que nós postamos no grupo é fruto dessa reflexão que eu faço sobre a minha própria vida, sobre o que eu vejo acontecer, né? Nós precisamos disso, meus amados, refletir um pouco sobre a vida, refletir sobre os nossos pensamentos, refletir sobre as nossas ações, né? Então, isso é muito importante. O nosso comentarista diz aqui que, e eu já falei sobre isso no gráfico anterior que eu mostrei para os irmãos, que dessa forma se consegue manter, ou seja, você procurando ter pensamentos puros, pensamentos corretos acerca do casamento, acerca do cônjuge, é uma forma de proteger-se contra o próprio adultério, né? E também de manter essa pureza, que ele fala aqui de 3 níveis de pureza. Pureza sexual, né? E tudo passa pelo pensamento, porque também isso está ligado com a questão da visão, do nosso olhar. Precisamos ter cuidado com o nosso olhar. Veja, tem um gráfico lá, tem um artigo falando sobre foge Davi, né? Porque Davi foi aquele rei que estava lá no tempo que os reis costumavam ir para a guerra, mas ele estava no palácio, desfrutando ali daquele momento, e de repente ele olha lá para baixo, o palácio estava num local elevado, e ele olha lá para baixo e vê uma mulher tomando banho, né, ao ar livre. Alguns dizem que pode ser aquele banho da purificação, que mostra a finalização ali do seu período menstrual, e ela está tomando banho ao ar livre, e quando ele olha aquela mulher, então ele é tomado, os seus pensamentos, o seu coração, todo o seu se é tomado por um desejo tremendo de ter aquela mulher, né? E não teve nada que o impedisse, ele foi lá e ocasionou tudo aquilo que nós já sabemos sobre o caso de Davi com Betseba, trazendo vários e vários outros desdobramentos tristes para a vida do rei Davi. Então, nós precisamos ter essa consciência de que é perante Deus, como diz o nosso Senhor, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato, né? É por isso que somos incentivados a buscar pensamentos puros, né? O olhar de Davi,
voltando lá para este caso, o olhar de Davi gerou nele essa gama de pensamentos que também geraram esse desejo desenfreado por em ter a mulher de alguém que não era dele. Irmãos? Então, nós precisamos estar atento para isso, tá, irmãos? Para o nosso olhar. Principalmente, meu querido, que eu tenho falado muito, nós vamos falar aqui também sobre isso, sobre essa época em que nós vivemos, tá? Então, a gente pode até entrar exatamente nesse segundo ponto aí, sobre os males do adultério. Ou seja, o que é que o adultério causa, né? Desconfiança, feridas emocionais, porque ninguém gosta de ser traído, tanto o homem quanto a mulher, né? A mulher que é traída, o homem que é traído, isso vai gerar feridas emocionais grandes, não é? Desvalorização, porque aí a pessoa não vai mais valorizar o outro, né? No caso, deve haver um derramar da graça de Deus para que a pessoa consiga perdoar o cônjuge e continuar seguindo em frente, não é? Haverá desrespeito. Então, todas essas são esses desdobramentos do próprio adultério. Fraqueza e queda na vida espiritual, que foi o que aconteceu com o próprio Davi, né? Queda espiritual, Salmo 51, ele fala sobre isso daí. Inclusive, ele ora pedindo a Deus que não retire dele o espírito, não é? Isso é muito importante, tá bom, irmãos? E aqui na continuidade, o nosso comentarista diz: é importante evitar tanto a prática do ato quanto os pensamentos indevidos, ok? Talvez a única coisa que eu diria para os irmãos, com todo respeito ao que está escrito aqui, mas nós invertermos a ordem dessas coisas aqui. Claro que precisamos evitar prática, claro, mas é isso que eu queria que os irmãos prestassem atenção. A prática do ato não vem sem que antes haja esses pensamentos, essa condição em que a pessoa já está maquinando a fazer esse tipo de atitude, não é? É exatamente por isso que Jesus disse: na lei foi dito assim, mas eu tenho dito para vocês assim. Então, se o homem olhar e no seu coração desejar, ele já cometeu adultério. Porque, irmãos, precisamos entender uma coisa: Jesus quer tratar do problema de dentro para fora. Não adianta só alguém dizer: olha, Senhor, foi pego aqui uma mulher adulterando. O que é que tu dizes para fazer? Né? Então, Jesus, ele veio resolver o problema do homem de dentro para fora. Porque ele sabe que é lá dentro, através dos pensamentos, através do que está na nossa mente, que vai gerar a questão do adultério e aí todas as consequências devastadoras. Meus irmãos, eu não coloquei aí, mas eu fiz aqui uma breve pesquisa e é interessante, não é? Que existe, por exemplo, outras formas de se chegar à questão do adultério, tá? Principalmente nessa época que nós estamos vivendo, porque, como eu estava dizendo anteriormente para os irmãos, mas deixei chegar nesse ponto aqui para encaixar diretamente no que eu queria dizer. Nós estamos vivendo uma época imagética, onde a imagem é muito importante nos dias de hoje. Ora, nós passamos os séculos passados aí, sempre o que existia era só as manifestações artísticas, como a pintura e o desenho. Então isso era muito importante para as pessoas visualizarem, para as pessoas deixarem gravados, por exemplo, a fisionomia de alguém, algum personagem importante. Mas quando veio
a fotografia, quando veio o próprio cinema. Então essas coisas foram evoluindo e chegando ao ponto em que nós estamos hoje. É isso que eu quero dizer para os irmãos quando dizemos que nós estamos vivendo uma era imagética, a era das imagens. E hoje está muito fácil, né? Então, por isso que nós também devemos atentar para a questão da pornografia virtual, que é também um vício. E isto sim vai gerar adultério. A gente ouve sempre histórias de casais em que um dos cônjuges é voltado para a questão da pornografia, né? Há pastores, se não me falha a memória, eu acho que é Josh McDowell, que tem um trabalho excelente sobre a questão da pornografia, inclusive na família. Ele tem um vídeo, né? Tem um vídeo aí muito forte que trata sobre isso, a pornografia se infiltrando em todas as faixas etárias, desde o adolescente até o esposo. Então, coisa muito séria, tá bom? Eu estava lendo um artigo de uma especialista que ela fala que, por exemplo, a pornografia, a nossa vida, né, a nossa mente, o nosso cérebro, ele produz uma espécie de neurotransmissor que é exatamente a dopamina. A dopamina, ela é responsável está ligado, né, um neurotransmissor ligado à recompensa e ao prazer, né? Então, o que se diz é que a pornografia virtual, por exemplo, ela libera cargas de dopamina, né? E isso acontece, olha lá, irmãos, por causa dos estímulos visuais. Então, os estímulos visuais, que é exatamente o que se vê em termos de pornografia, isto causa essa liberação dessa dopamina, e isto é algo viciante. Então a pessoa se torna mesmo como se fosse alguém drogado, tá bom? Ela está viciada nisso porque aquele tipo de estímulo visual produz essa dopamina. E aí tem-se aquela sensação de prazer. Mas na realidade, tudo isso está voltado para o que nós estamos falando aqui, porque isso produz esse adultério interior, certo, irmãos? Isso é adultério interior, isso é fornicação, né? Tanto é que as obras da carne que Paulo fala, essa palavra fornicação é porneia, que é de onde vem a palavra pornografia, né? Então, é possível também que uma pessoa casada pratique a fornicação, né? Pratique a fornicação, que é mais chamada de adultério, mas tem relação com o estímulo, né, através de imagens, tá bom, irmãos? Então tenhamos cuidado, a palavra de Deus é muito clara em relação a isso, que a gente deve ter cuidado que nós colocamos na nossa vista, né? Sobre o que nós colocamos na nossa vista. Vamos lá para nós darmos continuidade aqui. Ponto 2. O que rege o coração, rege as emoções, né? O que rege o coração, regerá o corpo, regerá todo o corpo. O que procede do coração? O pecado não está restrito apenas ao ato, mas a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Porque, como já falamos, e o comentarista, nosso pastor Ziel, trata sobre isso, né? O coração está relacionado com a mente, está relacionado com a alma, está relacionado com a vontade, está relacionado com a inteligência, os nossos pensamentos, está relacionado com os nossos desejos, está relacionado também com as emoções, com as paixões,
e em última instância, assim, o coração está relacionado com o caráter, com aquilo que nós somos por dentro. Então, aquilo que nós somos por dentro vai reger o nosso corpo, não é? Se pensarmos no corpo como uma máquina, então o nosso coração seria esse software, né? Que controla todas as ações da máquina, que é o nosso corpo. Então, é preciso nós termos cuidado com o que vai dentro do nosso coração. O segundo subponto diz: o homem é aquilo que pensa, e é sabido por todos que o homem é aquilo que pensa ou o que sente. Pensamentos e ideias são aquilo que forma o homem interior. E aí eu gosto muito dessa frase que diz que o pensamento é o pai da ação. O pensamento é o pai da ação. Porque, como eu disse anteriormente para os irmãos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós fazemos, passa antes pelo pensamento. Agora, o que é preciso ter é uma consciência pura, porque a nossa consciência, e já diz pastor Orland Spencer Boyer, a sua espada cortante, que a consciência é a voz secreta da alma que aprova ou reprova nossos atos, né? Na realidade, é na pequena enciclopédia. Pastor Orlando Boyer trata sobre consciência. Então, ela é a voz interior que diz se eu estou certo ou se eu estou errado. Então, o pensamento, ele também está dentro da questão da consciência. Mas o problema é que muitas vezes nós cauterizamos a nossa consciência para o mal, para o erro. É como se nós anestesiamos a consciência, porque uma pessoa sabe quando ela está errada. Todos nós sabemos disso. Davi, ele sabia que ele estava errado ao cometer aquele adultério, inclusive porque ele tinha outras mulheres e ele tirou a única. Por isso que o profeta, ele faz essa confrontação. Você tinha tantas outras ao seu dispor, eram suas esposas, porque infelizmente essa questão da poligamia era permitida por causa da questão política, né? Mas ainda assim ele quis uma outra que não era dele. Então tudo isso passou pelo pensamento, mas não houve talvez essa, como é que eu posso dizer, esse choque de realidade, no sentido da pessoa entender que ela está errada, a consciência está acusando, está dizendo que está errada, mas ainda assim a pessoa segue fazendo o mesmo erro, segue praticando o mesmo pecado. Então, meus queridos, nós precisamos estar atentos, porque o nosso pensamento, como vocês sabem, eu já falei sobre isso aqui, pode se originar em Deus. Nós mesmos pensamos, porque somos seres pensantes, mas também pode vir do próprio diabo. Então, Satanás também pode influenciar os nossos pensamentos e ajudar entre aspas, né? Mas corroborar para essa ideia de uma mente, de uma consciência cauterizada que não consegue mais distinguir os seus erros, e a pessoa vai continuar pecando, vai continuar fazendo o que é errado, tá bom? Esse é um ponto importantíssimo, nós não devemos esquecer disso. Tudo começa no coração, e é por isso que Jesus veio tratar o homem de dentro para fora, tá? O terceiro subponto fala sobre sujeitar o corpo ao Espírito Santo, né? E ele diz aqui, olha, ao sugerir, se o teu olho te escandalizar, arranca e atira para longe de ti, né? Então, Cristo, como diz aqui, não tinha a intenção de incitar ninguém a praticar mutilação dos membros do corpo, né?
Mas isso aqui é metafórico, né? Dando ênfase de como o cristão pode crucificar a sua própria carne e as suas paixões. Porque, como eu falei para os irmãos, nós estamos vivendo uma era imagética, uma era das imagens, uma era onde as pessoas querem mostrar todas as coisas na internet, né? E a gente sempre tem ouvido pregadores, pastores falando sobre isso, né? Que na questão comportamental, há crentes que na igreja se vestem de uma forma, mas fora dela se veste de outra, e faz questão de mostrar isso nas redes sociais. Não, tudo isso é algo que tem que ser levado em consideração, e o cristão precisa realmente cortar, arrancar o seu olho de maneira metafórica, no sentido de não permitir que o seu olhar, não seja iludibriado, seja iludido, seja atraído para as coisas erradas, como Davi fez, né? Então, de repente, se ele estava vendo lá Betseba, se ele viu a primeira vez, mas se ele tem força e coragem para desviar o olhar, e eu sei que essa parte não é fácil, aí entra a questão da própria tentação propriamente dita, né? Porque o homem é tentado por aquilo que vê, por aquilo que deixa entrar no coração. Mas suponhamos que no processo da visão eu tenho como cortar essa ligação, entende? Sabendo que aquilo pode me gerar algo terrível, eu corto, eu preciso cortar, porque se eu não cortar, alguma coisa vai acontecer e frequentemente vai gerar isso que nós estamos estudando aqui, né? O adultério, a pornografia, dentre tantas outras coisas. Então, meu irmão, precisamos cortar, né? Eu coloquei também ali um artigo falando sobre a questão da tentação e do diabo, né? Qual é mais forte? Porque a Bíblia diz que a gente tem que fugir da tentação. Foge das paixões, foge das tentações da tua juventude. Mas ao diabo a Bíblia diz, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. É ele que vai fugir, porque nós temos o Espírito de Deus na nossa vida. Mas em relação às tentações, às paixões da juventude, às paixões sexuais propriamente ditas, o que nos é dito é foge. Tanto é que você tem, por exemplo, um José fugindo da mulher de Potifar, porque aquele assédio daquela mulher estava tremendo, e se ele não foge, de fato ele iria incorrer em um erro, né? Em um adultério, o que não aconteceu com Davi, porque Davi infelizmente olhou, ele não cortou, né, esse olhar dele, ele não barrou essa primeira vista, porque a primeira vista ninguém pode, né, irmãos? Você não pode, você não pode barrar, não tem como, mas na continuidade, se você continuar olhando, com certeza vai acontecer aquilo que Jesus disse, porque aí você vai... Dizem que os olhos são a janela da alma, então isso faz muito sentido. Por quê? Porque eu estou colocando para dentro da minha alma aquilo que eu gosto, aquilo que me atrai. Por exemplo, você não gosta de olhar uma linda paisagem e não é tão bonito olhar um pôr do sol em uma praia, em um rio? Às vezes a gente olha aquelas paisagens lindas, né, do Canadá, Estados Unidos, Japão, tem tantas paisagens bonitas, no Brasil também tem tantas paisagens bonitas, e é lindo de ver, é maravilhoso de ver, você se sente bem, é algo que te transmite paz. Não é importante a gente ver isso? Então, mas também você pode colocar na sua vista coisas que vão gerar um efeito
devastador, tá? E aí nós precisamos ter cuidado. Não tem outra alternativa, irmãos, a não ser que a gente corte, tá? Sobre isso, sobre esse ponto, eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha só, nós escrevemos um artigo aí sobre o caso desse senhor, desse jovem, Aaron Helston. Acho que é essa a pronúncia, Aaron Helston. Ele era um alpinista, né, e sempre fazia essas excursões de sair naqueles canyons americanos, né? E de repente ele está lá e ele cai, ou melhor dizendo, uma pedra cai, e essa pedra fica entre duas pedras grandes, como você está vendo aí na imagem, né? Essa pedra ela cai e prende o braço dele, prende o braço direito dele, né? Inclusive aí nessa foto, são fotos tiradas pelo próprio celular dele. A pedra esmagou completamente a mão dele, mas ele ficou preso, ele não conseguiu tirar, né? Então ele passou aí, se não me falha a memória, 5 dias, cerca de 127 horas, que inclusive deram origem a um filme chamado 127 Horas, que foi o tempo que ele passou preso nesse local. Agora, o que é que ele tinha que fazer para sobreviver? A mão já estava necrosada, né? Estava apodrecida. Evidentemente que isso ia causar uma infecção generalizada no seu corpo. Ele não tinha muitas opções, mas ele tinha uma opção que seria uma opção, digamos, um tanto quanto radical, que é exatamente cortar o seu braço. A mão já estava perdida, estava esmagada, não tinha mais como recuperar a sua mão, e ele estava preso, não tinha outra alternativa. Ele continuaria ali o tempo todo até morrer aos poucos. O que é que ele faz, meus queridos? Ele resolve então cortar o seu braço, cortar metade do seu braço para sobreviver. E ele faz isso e consegue sobreviver, né? Não faz lembrar aquilo que Jesus disse? Se a tua mão te faz tropeçar, arranca, porque é melhor tu ficares sem uma mão do que ir com o corpo inteiro para o inferno. É mais ou menos essa ideia que a gente precisa fazer na questão da nossa carnalidade, da nossa influência que podemos ter em relação ao nosso olhar, à nossa vista, porque tudo isso vai influenciar o nosso pensamento, aquilo que nós somos. E isto é o que está aqui no sentido de sujeitar o nosso corpo ao Espírito Santo. Isso vai precisar, irmãos, de alguns cortes, entende? Vai doer. Isso fala do tratamento do Espírito Santo na nossa vida. Muitas vezes vai doer, mas vai ser bom, porque é o Espírito Santo que está tratando conosco, para que a gente seja melhor, para que a gente entenda qual é mesmo o propósito de Deus para nós, que não é, por exemplo, o adultério, que não é, por exemplo, o divórcio, que não é a fornicação, a pornografia, nada disso. E aí é que a gente precisa, de fato, sujeitar o nosso corpo, a nossa vida ao Espírito Santo de Deus para que ele trabalhe todos esses processos em nós, tá bom? Vamos então para o final da nossa lição, tá? A nossa lição, a última parte,
está falando sobre a indissolubilidade do casamento. Ou seja, o casamento não foi feito para ser destruído, dissolvido, tá bom? Eu fiz aqui, irmãos, um pequeno diagrama, e eu quero que os irmãos perdoem, tá bom? Porque a minha revista ela é assim, toda escrita, né? Toda manchadinha, toda, né? E nesse diagrama eu fiz o seguinte: qual é a vontade de Deus para o casamento? A vontade de Deus para o casamento é o que está no título desse terceiro ponto. É um casamento duradouro. É um casamento para sempre. É uma união indissolúvel. É a chave com a fechadura, formando um conjunto inseparável. Esse é o desejo de Deus. Esse sempre foi o desejo de Deus. Por que havia bigamia? Por que havia homem casando com várias mulheres? Pela dureza do coração, às vezes por questões políticas, como foi com Salomão. Porém, a gente viu que não foi muito bom, porque o resultado não foi bom para Salomão. As mulheres claramente perverteram o coração dele. Então não existe, porque, irmãos, o problema é que tem gente, crentes, que está tentando achar, sabe, desculpas para os seus próprios erros dentro da palavra de Deus. Não adianta você dizer, mas Davi tinha, mais Salomão. Provou-se que era por uma questão política, mas que não era o correto. Tudo isso foi algo tolerado por Deus. Não era a vontade direta de Deus. Esse é o problema. Quando Jesus questionou os fariseus, eles também questionaram e Jesus disse, isso aconteceu por causa da dureza. Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Ou seja, é o próprio homem que acha esses artifícios. Porque, veja bem, eu coloquei aqui, olha, nesse esquema. Qual é a vontade de Deus para o casamento? Que o casamento seja para sempre. Porque foi assim que Deus fez. Agora, qual é a vontade do homem no casamento? Aí eu coloquei aqui uma vontade dúbia. Por que dúbia? Ou por que essa vontade ela tem duas vertentes? Primeiro, porque eu e você, como cristão, você vai admitir, e eu acredito que esse é o correto, você vai admitir a primeira vontade de Deus para o casamento. Qual é a vontade do homem? É a mesma vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que seja indissolúvel, que seja para sempre, que seja uma união, que seja, sabe, uma conjugalidade para sempre. Esse é o pensamento do homem, do cristão verdadeiro. Mas eu sei que para alguns esse pensamento, a vontade do homem, ela oscila, ela é dissolúvel. Por quê? Exatamente porque pode acontecer alguns percalços, e eu não estou dizendo aqui que nós estamos compactuando com a questão do divórcio, com a questão do adultério, não é? Porque o divórcio pode acontecer por várias situações, né? Mas o adultério é o principal motivo para o divórcio, tá? Vamos colocar uma outra coisa, vamos colocar aqui que também o repúdio, porque eu sei que o repúdio tem aquela ideia primordial de despachar a mulher, de mandar a mulher ir embora. Mas, irmãos, convenha comigo, há pessoas que no coração já despacharam, já, sabe, despediram a mulher. Ou a mulher já despediu o homem. Nós sempre temos ouvido, temos visto casos assim. Recentemente conversei com uma pessoa que disse claramente, já há 17 anos, que não há mais nada entre nós,
moramos na mesma casa, mas não há mais nada entre nós. Por que isso, irmãos? Porque dentro do coração já houve o repúdio. Dentro do interior da pessoa, do ser, já existe essa ideia de não querer mais a pessoa. Tá bom? Então, de fato, este também é o leito maculado. É o leito com mácula. Porque quando você repudia no íntimo a mulher, você está aberto. E também, quando a mulher repudia no íntimo o homem, você já está aberto para todas as outras possibilidades, inclusive o próprio adultério. Por isso que se diz que o adultério começa aí, né? É só um passo. Você rejeita no interior e aí você tem as outras possibilidades, que é exatamente a questão do adultério propriamente dito. Tá bom? Então, queridos, nós devemos estar atentos em relação a isso. O segundo subitem fala uma coisa interessante: o que fazer para que o casamento seja para sempre, tá? O último eu não vou falar, porque eu já falei agora sobre essa indissolubilidade do casamento, apesar de que há muitos que estão lutando aí, né? Até pastores que estão se permitindo casar novamente, inclusive com mulheres mais novas, lutam às vezes nas convenções, aí, nas reuniões, para que seja votado esse tipo de situação. Mas aqui, olha, uma coisa muito importante que eu queria mostrar para os irmãos é esse gráfico que o nosso comentarista ele fala exatamente no ponto 2. Olha o que ele diz aqui, ó. A união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher, casados, em intimidade mais profunda, né? O verbo coabitar fala disso, de relação sexual dentro do casamento, né? Tratado pela Bíblia como algo digno. Então, irmão, parar com essa história de tabu, precisa conversar sobre isso, precisa ser consciente em relação a isso. O casal cristão é consciente de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios, sem amor, carinho, respeito, né? Então, somente para dar vazão às suas lascívias. Aí nós colocamos aqui, olha, os benefícios. Foi Deus quem fez isso, né? Os hormônios, por exemplo, que o sexo libera, né? O ato sexual, ocitocina, endorfina, dopamina, que são os hormônios responsáveis pela sensação do bem-estar, não é? Outros benefícios que tem ali, olha, controle da pressão arterial, fortalece o sistema imunológico, queima calorias, fortalece o sistema cardiovascular, aumenta a autoestima, a sensação de bem-estar, reduz dores musculares, reduz risco de câncer de próstata, ajuda a dormir melhor. Quer dizer, tudo isso foi algo que Deus fez para que houvesse essa recriação, não só o sentido de reprodução, mas o sentido também de recriação. Foi o que Deus fez, né? Colocamos aqui também uma pequena, rapidamente para nós encerrarmos, dificuldades íntimas na vida de um casal cristão, né? Então tem a mulher dizendo, pois vai dormir no sofá hoje, né? Aí o homem diz, que bom, tem muito ronco na cama, ou seja, sempre alguém tem alguma desculpa para falar alguma coisa. Então colocamos aí, olha, o que não levar para a cama, né? Por exemplo, problemas do cotidiano, mágoas, né? Não usar o outro como objeto de satisfação, a traição passiva, que são as fantasias extraconjugais, aquilo que falamos do pensamento, do olhar, né? Comparações rivais, né? De antigos relacionamentos, sexo desvirtuado, uso de material pornográfico, que é o que nós falamos que está acontecendo também até dentro de famílias evangélicas, a questão da isenção do sexo, né? Ou seja, sem a relação, aquela abstinência, que foi algo que Paulo falou, que não deve ter, né?
O homem não tem domínio sobre o seu próprio corpo, nem a mulher sobre o seu próprio corpo, mas um tem domínio sobre o outro. É uma conjugalidade, irmãos, é o que está falando. Também não deve ter obrigatoriedade, né? E a inconstância sexual. Como deve ser a relação? Com amor, respeito, cumplicidade, com muita satisfação, porque foi para isso que Deus deu. A frequência também deve ser consensual, cada um deve respeitar o seu momento, não é? Cada casal tem o seu time, o seu tempo, então isso também deve ser levado em conta, e principalmente com o leito sem mácula, ou seja, não deve haver nada que manche essa intimidade, tá bom? Meus queridos, o nosso tempo já foi, e eu quero apenas agradecer você por ter nos acompanhado até agora. Se esse vídeo ajudou em alguma coisa, você compartilha com outras pessoas, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e nos dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.